Como mencionado anteriormente em outros episódios, este segmento merece outra atualização. Elon Musk e Musk estão entre os homens mais ricos do mundo, pelo menos no papel, e ambos têm aspirações concorrentes no espaço. Há uma diferença-chave entre os dois homens e as duas empresas, e essa diferença permeia o modus operandi de ambas as empresas. Essa diferença responde à pergunta: de onde vem o dinheiro para as operações da empresa? Os fãs de Elon Musk têm a impressão errada de que Musk financia a SpaceX do próprio bolso por ser sua empresa. Ele detém 42% das ações da SpaceX, que por má conduta corporativa lhe dá quase o dobro do poder de voto nesta empresa privada. Um cenário de duplicação que ele recentemente sugeriu que precisa ter na Tesla antes de cumprir as antigas reivindicações de inteligência artificial e robótica. Porém, essa estrutura acionária não reflete o valor que Musk investiu pessoalmente na companhia. Inicialmente, Musk lucrou com a venda do PayPal graças a Peter Thiel, embora não tenha participado da criação ou desenvolvimento do aplicativo e tenha sido demitido por incompetência logo após se tornar Chief Executive Officer por um período breve. Quando a XCOM, uma plataforma financeira fracassada, se uniu à Confinity, criadora do PayPal, Musk recebeu 11,7% de participação na empresa, o que lhe rendeu cerca de 175 milhões de dólares, quando Peter Thiel orquestrou a venda do PayPal para o eBay depois que Peter Thiel tornou a empresa pública. Musk não tornou Musk rico. Peter Thiel é o culpado por isso. Musk pegou 100 milhões de dólares desse pagamento imerecido, fundou a SpaceX e queimou tudo desenvolvendo o Falcon 1. A SpaceX estava à beira da falência quando finalmente obteve sucesso no quarto voo de teste do Falcon em 28 de setembro de 2008, assegurando o financiamento da NASA para o programa. E por isso, Musk pode agradecer ao funcionário número 1 da SpaceX, Tom Mueller. A bênção da NASA permitiu que Musk levantasse mais fundos através do capital de risco, um recurso que ele tem utilizado repetidamente ao longo dos anos para manter a SpaceX funcionando. Apesar de Musk dizer publicamente, mesmo em abril de 2023, que a SpaceX não precisaria levantar mais fundos, a empresa arrecadou mais de 10 bilhões de dólares em 33 rodadas de financiamento de 85 investidores diferentes. O primeiro bilhão foi levantado em 2015 do Google e Fidelity, quando Musk começou a falar sobre levar o Big Falcon Rocket para Marte e sugeriu aquecer o planeta usando armas termonucleares, como fez no The Tonight Show com Stephen Colbert. Você realmente acredita que deveríamos ir para Marte, que homens e mulheres deveriam ir para lá? Sim. Por que queremos ir para Marte? É inabitável. Quanto tempo levaria para tornar Marte habitável para os seres humanos? É um planeta que precisa de reformas. Como você faria isso? O jeito rápido é lançar armas termonucleares sobre os polos. Você é um supervilão. A NASA e muitos outros cientistas já refutaram esse conceito, especialmente considerando que o plano de Musk requer 10 mil bombas nucleares. Então, quem usa camisetas com Nuke Mars deveria ganhar um chapéu de brinde a cada compra. Levar uma nave estelar para Marte ainda não aconteceu e nem é provável, mas Musk precisa manter o dinheiro fluindo para esse projeto. Ele conta continuamente com suas legiões de fãs e canais do YouTube bajuladores para gerar o hype necessário para manter os investidores de capital de risco e investidores anjo interessados em participar, apesar do custo por ação da empresa estar nas alturas. Para lhe dar uma ideia de quão ridícula é essa avaliação, a United Launch Alliance, que tem sido a provedora de lançamentos comprovada da NASA para 20 missões a Marte, transporta todos os tipos de cargas para todas as elevações de órbita e recentemente testou com sucesso seu novo foguete, Vulcan Centaur, que ao longo de 15 anos e mais de 600 lançamentos com nosso programa ATLAS, com uma taxa de sucesso de missão de 100%, foi recentemente rumorejada a estar à venda por cerca de 5 bilhões e 200 milhões, que estaria aqui neste gráfico. Sempre que Musk explode uma plataforma de lançamento ou espalha uma nave estelar, não é o dinheiro dele sendo incendiado. Como não é o dinheiro dele, parece ter pouco respeito por isso. Resumindo, Musk precisa manter a Starship em evidência e manter o hype porque ele precisa de dinheiro de capital de risco para financiar sua operação. Mas Bezos não precisa. Ele não precisa ficar em evidência porque não precisa dos capitalistas de risco. Ele está, na verdade, financiando sua própria empresa espacial.
De acordo com o Crunchbase, onde a SpaceX tem 85 investidores, a Blue Origin tem 2, mas 2 muito importantes. Eles são a NASA e a Força Espacial dos Estados Unidos da América. Musk gastou 10 bilhões de dólares dos investidores em 33 rodadas de financiamento, enquanto Jeff Bezos recebeu 167 milhões e 400 mil dólares em subsídios para contratos com a NASA e United States Space Force antes de 3 de dezembro de 2021. Então, de onde vem o resto do dinheiro para o programa Blue Origin? Em resumo, vem diretamente do bolso de Bezos. Desde que a empresa foi fundada no ano 2000, Bezos tem pessoalmente desembolsado cerca de 20 bilhões de dólares de sua própria riqueza, vendendo 1 bilhão de dólares em ações da Amazon todos os anos para financiar atividades como o desenvolvimento das naves espaciais New Shepard e New Glenn, juntamente com uma série de motores, incluindo o BE-7, BE-3 e o BE-4, um par dos quais recentemente lançou o United Launch Alliance Vulcan Centaur ao espaço em 8 de janeiro de 2024, marcando o primeiro lançamento bem-sucedido usando foguetes movidos a metano fabricados nos Estados Unidos. Como Bezos não precisou de fontes externas de financiamento, ele não precisou tornar público cada pequeno detalhe do desenvolvimento do veículo ou do motor, o que significa que a maior parte do que aconteceu na Blue Origin tem acontecido perfeitamente bem a portas fechadas. Recapitulando a linha do tempo do Human Landing System, quando Cathy Leaders concedeu à SpaceX o único contrato em 16 de abril de 2021, a empresa não tinha um modelo em escala real de seu Design Human Landing System e não havia pousado com sucesso um único artigo de teste sem incidentes. Quando o GAO negou o protesto em julho de 2021, a SpaceX conseguiu pousar um artigo de teste vazio, SN-15, que não explodiu, mas pegou fogo em uma plataforma de pouso, e quando o juiz federal rejeitou o caso apresentado pela Blue Origin em 4 de novembro de 2021, nenhum outro lançamento de teste da Starship havia sido realizado nem progresso feito. 3 semanas depois da rejeição do juiz federal em reabrir negociações, Musk revelou por e-mail e tweet no feriado de Ação de Graças de 2021 que o programa Raptor enfrentava uma crise de produção. Ele convocou os funcionários da SpaceX de Hawthorne para lidar com a crise existencial da empresa durante o feriado. Isso ocorreu após a renúncia do antigo membro da SpaceX de 2009, Will Heltsley, vice-presidente de propulsão, dentro de uma semana de Lee Rosen, vice-presidente de missão e operações de lançamento, que saiu após 8 anos. O braço direito do Coronel Rosen, Ricky Lin, o diretor sênior de missão e operações de lançamento da turma de 2008, também entregou suas chaves. Diversos funcionários da SpaceX fizeram o mesmo após investirem suas ações de funcionários a $560 cada, antes do desdobramento de 10 para 1. Então, existem alguns exemplos perfeitos da excelente equipe de gestão que Cathy Leaders aprovou. Na mesma época, funcionários da SpaceX escreveram à diretora de operações Gwen Shotwell, frustrados com a constante pressão negativa que Elon Musk trazia ao programa, identificando-o como uma distração e constrangimento e pedindo uma separação pública entre a empresa e a conduta de Musk, que incluía alegações de assédio sexual. Essas alegações surgiram de Musk oferecendo um cavalo a uma comissária de bordo da empresa em troca de uma masturbação após receber uma massagem dela enquanto estava a bordo do jato da empresa em voo. A SpaceX pagou $250 mil para a mulher não falar sobre o ocorrido. Não é surpreendente que os funcionários quisessem mais distância de seu Chief Executive Officer envolvido em escândalos. No entanto, ao invés de considerar as preocupações dos funcionários, Shotwell apoiou Musk e demitiu todos imediatamente, incluindo alguns chefes de departamento. 9 pessoas foram demitidas após a carta de preocupação e entraram com reclamações legais em junho de 2022. Em 3 de janeiro de 2024, a Junta Nacional de Relações Trabalhistas decidiu a favor do empregado, julgando as demissões ilegais e exigindo que a SpaceX resolvesse as acusações, provavelmente recontratando os funcionários e pagando os salários devidos. A não resolução das acusações acarretará uma audiência em 5 de março de 2024, mas no dia seguinte à decisão da National Labor Relations Board, em 4 de janeiro de 2024, a SpaceX a processou, chamando-a de inconstitucional. Então, o assunto permanecerá nos tribunais. Apenas mais um exemplo das excelentes práticas de gestão realizadas na SpaceX.
Esse era o estado do programa Starship Human Landing System entrando em 2022. Uma crise com os Raptors, falência iminente, altos executivos saindo pela porta e funcionários sendo ilegalmente demitidos por se manifestarem em defesa de sua empresa. Apesar da promessa de Musk aos fãs de que o SN-15 seria relançado poucos dias após pousar e pegar fogo em maio, o foguete não voou novamente e foi descartado. A próxima vez que um veículo decolou de Boca Chica foi o infame voo do Integrated Flight Test, em 20 de abril de 2023, quase 2 anos após o SN-15. Agora, durante esse tempo, o que a Blue Origin estava fazendo? Em 20 de julho de 2021, entre a determinação do GAO e a rejeição de um tribunal federal, a Blue Origin lançou sua primeira cápsula tripulada New Shepard, no topo de seu propulsor reutilizável, levando 4 passageiros à beira do espaço para experimentar a ausência de peso em uma jornada de 10 minutos que cruzou a linha Kármán. Notavelmente, Jeff Bezos e seu irmão Mark estavam a bordo neste voo tripulado inaugural, o que significa que Bezos confiava nesta máquina o suficiente para testá-la pessoalmente com seu irmão e outras 2 pessoas, Wally Funk e Oliver Damon. O voo do local de lançamento, no oeste do Texas, foi impecável, com pouso perfeito do propulsor. A cápsula tripulada pousou usando paraquedas e jato de propulsor antes de tocar o solo. Em seguida, houve uma missão de carga com 18 cargas comerciais em uma cápsula tripulada e uma demonstração de tecnologia de pouso lunar da NASA instalada externamente ao propulsor. Voos tripulados adicionais ocorreram perfeitamente em 21 de outubro com o próprio Capitão Kirk participando, seguidos por voos em dezembro de 2021, março, junho e agosto de 2022. O voo do New Shepard, em setembro de 2022, uma missão de pesquisa não tripulada, falhou devido a um problema com o motor BE-3. Porém, o evento provou que o sistema de aborto da tripulação da Aerojet Rocketdyne funcionou conforme o planejado, salvando a cápsula ao removê-la rapidamente do incidente e pousando-a em segurança, apesar de perder seu propulsor. Após uma pausa de 14 meses, a Blue Origin retornou ao espaço com o lançamento do New Shepard 24, incluindo a 9ª recuperação deste propulsor e o pouso suave de sua cápsula, carregando experimentos para 33 clientes. Em fevereiro de 2022, enquanto Bezos comprovava as habilidades do New Shepard, Musk atualizou sobre a Starship após um longo atraso. Musk havia prometido divulgar detalhes finais e diagramas internos da Starship para seus fãs até o final de outubro de 2020. Naquela época, Musk dizia que a SpaceX poderia lançar seu primeiro teste de voo orbital em novembro de 2021. Claro, isso nunca aconteceu. Os layouts internos nunca foram liberados para revisão. Como visto, Musk pouco ou nada acrescentou na apresentação de 2022, em comparação com a apresentação similar que fez em 2019. Nosso episódio sobre este evento mostrou como foi praticamente uma cópia da apresentação de 2019, com alguns detalhes menores que só vieram à tona durante o Q&A. A SpaceX ainda não havia iniciado o desenvolvimento de designs de interiores ou sistemas de suporte à vida, apesar de Musk afirmar desde agosto de 2020 que planejava realocar designers da Tesla para esse propósito. Kevin Haymeyer, do Space Eccentric, questionou Musk diretamente sobre isso. Meus espectadores estão realmente ansiosos para saber qualquer coisa sobre o design de interiores da Starship tripulada. Você tem o Human Landing System, você tem o Dear Moon, e a última vez que ouvimos, talvez 1 ano ou 2 atrás, você estava procurando contratar funcionários da Tesla para projetar o interior da Starship. Como está indo isso? Ainda não estamos focando muito no interior. Isso será importante no futuro, mas nosso foco agora é apenas chegar à órbita e comprovar o retorno do impulsionador e do navio. Outro ponto muito interessante da apresentação de 2022 foi levantado por Lauren Grush, do The Verge. Estou me perguntando se você pode esclarecer o número de lançamentos que planeja realizar para fazer essas recargas. Vários números foram citados, então gostaria de saber se você chegou a um resultado final. E com que frequência você pretende lançar essas missões consecutivas para reabastecer a nave e alcançar a Lua? As missões aconteceriam bastante rápido para reabastecer os veículos para minimizar a folga dos propelentes criogênicos. Mas provavelmente estaríamos lançando, eu não sei, provavelmente a cada poucas horas.
Ele afirma que a cada poucas horas eles lançarão voos de tanques de propelente para o Human Landing System em direção à Lua. Mas até mesmo a brilhante recomendação de Kathy Leader sobre o paradigma Human Landing System tinha a taxa de lançamento, conforme a proposta da SpaceX, em 1 a cada 12 dias, demonstrando que quando se fala sobre Starship, Musk continuamente tira números de seu cabelo ralo. Em 20 de abril de 2023, 23 meses após o lançamento do SN-15 no Padfire, a SpaceX empilhou a Starship 24 no topo do booster número 7, resultando em um desastre ecológico e veicular que devastou a instalação Stage Zero e as reservas de vida selvagem ao redor, com a perda do veículo minutos após o lançamento. O desastre aéreo e terrestre desencadeou uma extensa investigação de meses, envolvendo a FAA, o Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos da América e o Texas. Este desastre também provocou uma colaboração de grupos locais e ambientais para abrir um processo em tribunal federal contra a FAA e a SpaceX, que, a menos que tenhamos perdido algum anúncio, essa ação legal ainda está em andamento. Mas, em nossa opinião, o resultado mais notável deste evento foi este. Em maio de 2023, um mês após a Starship Integrated Flight Test, falhar em alcançar a órbita, a NASA encontrou uma forma de financiar um segundo sistema de pouso lunar para Artemis 5 e chamou alguém especial para isso. Eles voltaram diretamente para a equipe da Blue Origin, que agora incluía Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic e Honeybee Robotics. A equipe nacional da Blue Origin recebeu um contrato de 3,4 bilhões para dobrar um programa Human Landing System da SpaceX, apesar de seu design conceitual ter sido completamente reformulado. Novamente, a Blue Origin entregou à NASA um mock-up em escala real para revisão, comentários e sugestões em outubro de 2023. Segundo os cronogramas atuais, a nave Artemis 5 iria para a Lua não antes de 2029. E o veículo de lançamento escolhido agora é o foguete New Glenn da Blue Origin. Um primeiro estágio do New Glenn foi recentemente visto fora do hangar da Blue Origin em Cabo Canaveral. Discretamente, sem anúncios públicos. A imagem foi capturada por um drone sobre Cabo Canaveral que não esperava ver o veículo sendo transportado. Outro ponto notável sobre a Blue Origin é esse. Eles desenvolvem seus veículos em uma instalação espacial estabelecida na Flórida, sem destruir reservas naturais e parques estaduais. Mais um exemplo da equipe da Blue Origin trabalhando normalmente e progredindo rumo aos seus objetivos. Há mais de 2 anos, comparamos a competição entre SpaceX e Blue Origin, a fábula moderna da lebre e da tartaruga. A lebre, Musk, sendo o competidor barulhento, fanfarrão e arrogante que sente a necessidade de menosprezar sua competição. Um exemplo disso é quando Musk se referiu ao pousador da Blue Origin em termos de frustração sexual como um adolescente faria. Musk zombou de Bezos novamente após comprar a licitação inicial do contrato Human Landing System, superando-o. Musk tem utilizado um programa de desenvolvimento iterativo para acelerar o desenvolvimento de foguetes, transformando Boca Chica, Texas, em um deserto marcado por crateras. Esse processo está em constante exibição 24 horas por dia, 7 dias por semana no YouTube, graças a canais como o NASA Spaceflight, que especulam sobre todas as atividades no centro de fabricação e no local de lançamento. Esta transmissão específica está funcionando sem parar desde 12 de julho de 2021 e, a menos que estejamos enganados, isso parece muito com reparos na plataforma de lançamento orbital que Musk anunciou que não foi danificada durante o Integrated Flight Test 2 às 2h30 da manhã. Esses feeds de vídeo capturam todos os movimentos, cada componente, cada explosão, e são retransmitidos por fãs como Zach no CSI Starbase e Tim no Everyday Astronaut, que supostamente gastou $250 mil em equipamentos de estúdio para se especializar em vídeos de atividades de lançamento em Boca Chica, depois de se mudar de Iowa para o Texas, apenas para ter grandes intervalos entre qualquer coisa que valha a pena cobrir, pois as investigações ambientais levam meses após cada explosão. Considerando que este artigo de Eric Berger é de fevereiro de 2020, afirmando que Musk na época estava se esforçando para um voo orbital naquele ano e 4 anos depois isso ainda não aconteceu. É justo dizer que o processo iterativo não correspondeu às expectativas. Por outro lado, a Blue Origin não está interessada em mostrar suas máquinas para o mundo até que elas estejam devidamente projetadas e prontas para funcionar. O lema da Blue Origin defende que a constância é a chave para o sucesso. O lema deles é Gradatum Ferociter,
passo a passo, ferozmente, como visto aqui e na fita no pé do brasão da Blue Origin. Notou algo mais interessante nessa imagem? Esses dois personagens são tartarugas. Ficamos chocados ao encontrar este artigo e imagem de 2016 durante nossa pesquisa na web e mais surpresos que o motivo de estarem no brasão de armas é devido à fábula da tartaruga e da lebre cruzada com o credo de um atirador de elite que devagar é suave e suave é rápido. Até dias atrás, nunca havíamos visto esse brasão, então encontrá-lo foi bom para dar risada. Essa mentalidade se reflete nas estatísticas do New Shepard. Em 24 lançamentos desse veículo entre 19 de outubro de 2012 e dezembro de 2023, apenas 2 apresentaram problemas. Em 2015, o New Shepard 1 foi lançado com sucesso e a cápsula atingiu a altitude desejada, mas o propulsor caiu durante a aterrissagem. E o outro problema que já abordamos, a falha do propulsor e a ativação do sistema de aborto de emergência em 2022. Essa falha desde então foi rastreada até o bocal do motor BE-3 superaquecendo. As outras 22 missões ocorreram exatamente como esperado, então a expectativa na Blue Origin para cada lançamento é ter uma missão bem-sucedida. Nada de cereja no topo do bolo para limpar a torre. Na Blue Origin, o sucesso é a expectativa, comparado à mentalidade de Musk de que o sucesso pode ser emoção garantida, um lema que deve fazer os engenheiros aeroespaciais se contorcerem toda vez que ouvem isso. Isso nos leva a questionar por que Musk tem sido permitido continuar com este programa por tanto tempo sem qualquer supervisão adulta aparente. Agora, como se vê, a Blue Origin, a tartaruga, está prestes a ofuscar Musk, a lebre, de uma grande maneira em 2024, sendo a primeira das duas empresas a entregar uma carga útil de satélite para Marte com um contrato que eles tiraram bem debaixo do nariz de Musk. A missão da NASA Anagram Escapade for Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, anunciada em março de 2020, informou que a SpaceX lançará as duas naves Escapade e a sonda Psyche no mesmo voo do Falcon Heavy em 2024. Determinou-se que o Falcon Heavy não poderia realizar ambas as tarefas no mesmo lançamento, então a Escapade foi retirada e a Psyche lançada mais cedo em 12 de outubro de 2023, deixando a Escapade sem carona. Em 9 de fevereiro de 2023, a NASA anunciou a intenção de conceder a missão Escapade à Blue Origin, dando ao foguete New Glenn uma missão em Marte em seu voo inaugural. A Escapade é uma missão para Marte com tempo de entrega de 11 meses, em vez dos 6 a 9 meses usuais. Para 2024, a janela de lançamento ideal dura de 17 de outubro a 2 de novembro, mas a Blue Origin está provisoriamente planejando lançar entre 6 e 15 de agosto. Curiosamente, a NASA divulgou novamente essa informação alguns dias após a desastrosa saída do Starship Integrated Flight Test 2, que dissecamos em detalhes logo após o Starship e o Super Heavy explodirem com alguns minutos de diferença após o lançamento na madrugada de 18 de novembro de 2023, resultando em mais uma investigação da FAA, que ainda está em andamento na data deste lançamento, em fevereiro de 2024. Em suma, o status atual dos dois programas Human Landing System é o seguinte. O Starship, após quase uma década de desenvolvimento e 2 tentativas fracassadas de alcançar a órbita em 2023, ainda não comprovou a segurança de seu sistema, apesar de ter sido obrigado a entregar um módulo de pouso Human Landing System e um sistema de lançamento para a NASA até 2025. Antes disso, eles precisam realizar uma missão de demonstração e descobrir como fazer o reabastecimento em órbita, pois o Starship não consegue chegar à Lua sem essas logísticas em prática. Para isso, ainda precisam produzir designs de tanque Starship e depósito de propelente. Segundo Musk, na atualização Starship de 2022, a SpaceX ainda não possui uma maquete em escala real do módulo de pouso Human Landing System que pretendem utilizar e sequer iniciaram o design interior ou sistemas de suporte à vida para a nave. A FAA investiga enquanto a SpaceX continua voando com artigos de teste que não imitam o módulo de pouso Human Landing System. Até agora, não tentaram recuperar um único impulsionador super pesado com os hashes, mesmo antes das naves explodirem sobre o Golfo do México. Não há plano para recuperá-los com a torre, e essa tecnologia parece ser fundamental. Enquanto isso, Musk não cumpriu bem outro contrato, a missão privada Dear Moon, financiada pelo bilionário Yusaku Maezawa, que ora está confirmada, ora não.
anunciado em fevereiro de 2017 como um voo para 2 pessoas na cápsula Crew Dragon 2, depois reimaginado e anunciado em setembro de 2018 usando um Big Falcon Rocket. Essa missão deveria contornar a Lua com uma tripulação de 9 pessoas acompanhando o bilionário em 2023, mas foi adiada indefinidamente para depois de 2024. Na nossa visão, Maezawa deveria pedir reembolso ou aceitar a perda do dinheiro. Porém, é evidente que isso jamais ocorrerá, e o cancelamento inevitável provavelmente impactará mais Tim Dodd, um dos mais antigos discípulos de Musk, que construiu toda a sua persona e seguidores no YouTube em torno da Starship. Então, lembra como dissemos antes que Musk precisa continuar gerando hype em torno da Starship usando seus bajuladores e fãs? Este é um exemplo perfeito de uma máquina de hype do Musk que gerou um enorme interesse público no que ele está fazendo e construiu o mito do gênio no qual Musk prospera. Porém, quando esses projetos não se realizam, todos são esquecidos silenciosamente e ninguém responsabiliza Musk por isso. Musk vem prometendo a Starship Big Falcon Rocket, Interplanetary Transport System, meio de transporte colonial, desde 2015. Ele promove isso desde 2016 como um veículo para colonizar Marte. Mas após uma década de desenvolvimento e promessas, este veículo não alcançou a órbita. O primeiro tanque de teste para o New Glenn foi criado em 2021, há cerca de 2 anos, e o motor de foguete BE-4, alimentado por metano, passou por testes suficientes na United Launch Alliance e na NASA para ser montado no lançamento Vulcan Centaur de janeiro de 2024. O motor comprovado está pronto para a produção em massa, e dado o ritmo recente de progresso, não há motivo para pensar que a Blue Origin terá problemas em cumprir sua data-alvo. O novo foguete Glenn, com impulsionador reutilizável que a Blue Origin e a NASA planejam usar para sua missão, será lançado em agosto de 2024 nessa missão para Marte, dando a Blue Origin 5 anos para resolver quaisquer problemas que se apresentem nesse lançamento antes de serem convocados para a Artemis 5. Enquanto isso, o Escritório de Responsabilidade Governamental, que apoiou a única concessão de Human Landing System, a SpaceX, por Kathy Leader, lançou um relatório em novembro de 2023, declarando que a Artemis 3 terá que ser adiada para pelo menos 2027. 2 razões principais são dadas, e para a surpresa de ninguém, o atual estado do programa Starship Human Landing System é o ponto crítico dessa missão. Problemas com os trajes de pressão Axiom alugados pela NASA precisam ser resolvidos conforme a empresa corrige falhas de design nas especificações fornecidas, especialmente sobre a duração do suporte de vida de emergência, mas agora a empresa tem mais de 3 anos para trabalhar nisso. Lembra quando Musk foi questionado sobre a prontidão da Starship na entrevista com Tim Dodd no Twitter Space, logo após o lançamento do Integrated Flight Test 1? Aqui está a pergunta e a resposta dele. Você acredita que o Starship Human Landing System será crucial para o sucesso da missão Artemis 3? Não, definitivamente não. Eu acho que nós seremos... A primeira coisa, a realmente ser... Eu acho que nós seremos... Que nós não seremos um fator limitante de forma alguma. Se Musk não estivesse tão preocupado com o Twitter, talvez pudesse estar mais ciente desses atrasos de cronograma antecipadamente. O que nos leva a outra grande diferença entre Bezos e Musk, algo que Bezos mencionou durante o seu recente entrevista com Lex Fridman. A Blue Origin precisa ser muito mais rápida e é uma das razões pelas quais eu saí do meu papel como Chief Executive Officer da Amazon. A Blue Origin precisa de mim agora e então eu sempre, quando era o Chief Executive Officer da Amazon, minha visão sobre isso é que se eu sou o Chief Executive Officer de uma empresa de capital aberto, vai ter minha total atenção. Isso era muito importante para mim. Senti que tinha uma obrigação para todos os interessados na Amazon em fazer isso. E então, tendo me tornado o Chief Executive Officer, eu ainda era o presidente executivo lá, mas passei o papel de Chief Executive Officer. E o motivo, a principal razão pela qual fiz isso, é para que eu pudesse passar tempo na Origin, adicionando alguma energia, algum senso de urgência. Precisamos nos mover muito mais rápidos. Parece que ter um tempo integral... Chief Executive Officer que está envolvido e engajado pode ser benéfico para uma empresa.
Mas, voltando agora ao relatório da GAO, não apenas a GAO destruiu qualquer esperança de ter uma missão lunar em 2025, outro relatório divulgado por conselheiros da NASA reconhece que Musk estava mentindo em sua avaliação de que a Starship precisaria apenas de 4 a 8 lançamentos para reabastecer a nave em órbita para a viagem à Lua. A análise indicou que serão necessários cerca de 20 lançamentos, número que irá variar conforme a empresa lida com a evaporação dos propelentes enquanto aguarda reabastecimento em órbita. A evaporação é um processo natural que ocorre em líquidos criogênicos, onde os vapores são ventilados para manter a pressão e temperatura nos tanques de propelente. O Sol direto em um tanque orbital não isolado adequadamente aceleraria a evaporação do propelente. O isolamento apenas retarda o processo, e quanto mais tempo a nave ficar estacionada, mais propelente será perdido. As descobertas estavam de acordo com o quadro apresentado por Bezos como evidência em seu protesto contra a premiação à SpaceX. Os Muskrats ficaram indignados com essa afirmação, dizendo que Bezos estava apenas inventando isso para criar medo e dúvida no sistema Starship. Não percebendo, é claro, que essa informação foi retirada diretamente dos próprios arquivos do GAO, que foram baseados diretamente na submissão da SpaceX. E agora não resta dúvida de que este é o paradigma com que a NASA tem que lidar ao usar o Starship para uma missão Human Landing System. Como Bezos afirmou, essa arquitetura é extremamente complexa e de alto risco. Finalmente, os especialistas da NASA concordam com ele. O que deve fazer o painel do GAO se sentir um pouco tolo por apoiar a avaliação de Cathy Leaders do programa Starship Human Landing System? Falando de Cathy Leaders, vamos concluir a história dela. Acontece que depois que Leaders apressou e assinou a concessão do Starship Human Landing System antes que Bill Nelson pudesse assumir o comando da NASA em maio de 2021 e distribuiu bilhões de dólares para a SpaceX, mesmo que, como relata o GAO, a empresa tenha feito progresso limitado em direção aos seus objetivos, Leaders se aposentou de seu salário anual de $250 mil na NASA em março de 2023, 3 semanas antes do desastre do Starship Integrated Flight Test, o ano de 420. 3 semanas após o Starship devastar Boca Chica, foi anunciado que Leaders foi contratada por Musk para ser a gerente do programa Starship em Boca Chica, supervisionando o mesmo projeto de pouso lunar de vários bilhões de dólares que ela aprovou quando ainda era funcionária do governo. Agora é trabalho dela pedir desculpas ao seu antigo empregador, enquanto a empresa que ela escolheu para esse contrato sofre falha após falha. Depois que o Integrated Flight Test 2 explodiu 2 vezes, adivinha quem teve que encarar a imprensa na turnê de pedidos de desculpas de Brownsville, tentando transformar esse duplo desastre em um triunfo de coleta de dados? É um momento muito emocionante para nós aqui na SpaceX. Vou falar um pouco sobre onde estamos hoje e onde queremos estar Então, obviamente, vou me deleitar um pouco também com um brilho de luz, porque esse foi um evento fenomenal para mim, e poder estar na beira do Lodge Sanchez e poder assistir aquele lançamento foi uma experiência única na vida para mim. Você pode nos dizer as principais conclusões do lançamento recente? Eu passei por muitos deles, cara, estávamos tão felizes que os 33 motores funcionaram nominalmente, a trajetória. Você ouve essas palavras na transmissão e você simplesmente adora, sabe? O estágio quente funcionou lindamente, como eu já disse, eu tinha minhas baixas proporções feitas, mas os 6 motores na Starship todos acenderam e foram... Sua trajetória foi bem, então... Apenas ser capaz de ver essa quantidade de melhoria, e você sabe, os 5 meses de preparação do próximo veículo para ir, as pessoas estávamos realmente animados. Isso nos preparou para os dias seguintes. Basicamente, nós provamos o impulsionador, e o impulsionador foi bem sucedido em sua segunda viagem. Isso foi realmente fenomenal. De queridinho da NASA para apoiador de Musk em questão de semanas, que queda completa da graça. 3 dias depois de Leader começar na SpaceX, a NASA encontrou verba para conceder o segundo contrato Human Landing System à Blue Origin. Quão apropriado será quando a Starship falhar em cumprir o contrato sob o comando de Cathy Leaders, manchando completamente sua notável carreira aeroespacial?
Para aqueles que acreditam que a decisão da Leaders sobre o Human Landing System não foi apressada e estava correta e dentro de seus direitos ao conceder o prêmio, é preciso considerar um fato inegável. A imagem gerada por computador do Human Landing System da SpaceX, que até agora não tinha uma forma física completa, depende de um guindaste de cabo para transportar as pessoas entre a escotilha do veículo e a superfície. Se alguém acha que este guindaste de escotilha parece um conceito acabado e utilizável, precisa repensar. Não apenas este sistema de acesso crítico não foi totalmente elaborado, o Human Landing System, que recebeu o contrato, não continha redundância para quando este sistema falhasse. Tanto a Alpaca Dianética quanto o veículo Blue Moon contemporâneo com escada alcançaram seus objetivos sem necessidade de energia ou mecânica para funcionar. O contrário ocorre no Starship, algo que os líderes foram informados pelo painel de avaliação de seleção, mas ela ignorou. De acordo com uma recente entrevista da National Science Foundation com funcionários da NASA que trabalham no Artemis, não havia redundância incorporada à máquina naquela época e ainda não há um plano de backup para quando essa plataforma se tornar inoperável. O treinamento de astronautas está sob a responsabilidade de vocês, ou como essa responsabilidade é dividida? Sim, o treinamento de astronautas, como você pode imaginar, é feito principalmente por Houston. Os astronautas estão lá com muitas instalações disponíveis. Então aqui está uma ótima imagem de como vamos chegar e sair da superfície usando este elevador, que a frota de superfície é um sistema fascinante e também muito complicado. Não é complicado, apenas tem que funcionar. É um novo sistema, diferente do que fizemos no Apollo. Penso muito nisso. Felizmente estamos construindo e testando maquetes em escala real. Alicia, você que mora em Nova York já ficou presa em um elevador? Os elevadores quebram aqui o tempo todo. Então, a maneira como lidamos com isso, e isso é um ótimo exemplo da necessidade de elevar os requisitos ao nível mais alto possível. Certo, mas estamos muito preocupados, como vocês mencionaram. Como definitivamente não queremos um elevador preso na superfície da Lua, principalmente nas primeiras missões onde só enviamos 2 tripulantes, não há ninguém no módulo lunar para ajudá-los a voltar. Mas também temos restrições de tempo muito apertadas em certas partes da missão. Então, você precisa que a tripulação consiga retornar ao módulo lunar dentro de um período específico. Então, o que acabamos fazendo é escrever o que chamamos de requisitos de tolerância a falhas e confiabilidade. O elevador ainda precisa ser capaz de funcionar mesmo se algum tipo de falha ocorrer, ou você precisa ser capaz de atender a uma certa métrica de confiabilidade de que há apenas uma porcentagem muito pequena de chance do sistema geral falhar, e você meio que classifica isso com dados de teste e dados de análise e todo tipo de coisa. Porque a necessidade principal é que a tripulação consiga voltar para o módulo lunar. Nós especificamos essas coisas de nível superior como a tolerância a falhas ou tolerância a falhas e a confiabilidade. Você poderia colocar uma escada também? Ou algo assim, como um slide de mitigação, talvez em termos leigos, porque não há redundância física para este elevador. Esses 2 líderes da NASA no Artemis disseram à SpaceX que, em vez de tornar o elevador bom, precisamos que você o torne realmente muito bom para reduzir as chances de quebrar, o que, dada a reputação que Musk tem em relação ao controle de qualidade geral, provavelmente não é uma jogada sábia. Cat, líderes pelo L, por aprovar o único módulo lunar do grupo, que decidiu colocar o ponto de acesso solitário a 30 metros acima do solo. Logan disse algo aqui como um descarte. Tem muito mais gravidade do que ele deu a isso. Não é o que fizemos no Apollo. Não é o que fizemos no Apollo. E isso nos levará ao segmento final da série.